Olá, a gente vai continuar a nossa reflexão sobre Lucas 1, né? Hoje a gente vai continuar lendo Lucas capítulo 1, a gente vai ler do 39 até o versículo 56. Lucas 1, 39 até o 56. Diz assim: Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em voz alta exclamou: Bendita é você entre as mulheres, bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está no meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquele que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes de seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Então a gente vê que depois de todo aquele acontecido com o anjo, onde Maria encontra o anjo e o anjo explica que o plano de Deus para ela, que ela ia ficar grávida do Espírito Santo e tudo aquilo que aquilo significa, que a gente viu na aula anterior. Maria confessa a fé, fala que ela é serva do Senhor, que aconteça aquilo que o anjo disse. E o texto diz que ela se preparou depressa, né? E foi visitar Isabel, né? Que era a parente dela. E vê que ela, ao chegar na casa de Isabel, né? Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou, né? Ela começou pelo Espírito, né? Falar algumas coisas para Isabel, né? Em alta voz, para falar para Maria em alta voz, dizendo que ela era bendita entre todas as mulheres, como se fosse abençoada, como se fosse sortuda. E também falou de Jesus, né? Do filho que ela dará à luz. E ela, mesmo sem ter falado com o anjo, né? Mas ela, cheia do Espírito, ela falou: como pode ser tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, né? Então ali ela confirma o que o anjo disse, né? Confirma que Jesus que viria a nascer de Maria seria o Senhor, né? Seria o Filho de Deus, né? Então a gente percebe que Deus, ele não é um Deus misterioso de uma forma que ele vai dando sim, depois dá um não, e a gente fica em dúvida. Não, Deus quando fala sim, é sim, e ele vai confirmando. Então ele disse sim para Maria: ó, você vai ficar grávida. Isabel já está grávida. Aí Maria não tinha WhatsApp, não tinha como ligar para ela. Vou lá ver Isabel, ver como é que tá. Chegou lá, assim que ela chegou, Isabel já abençoou Maria, já sabia que ela estava grávida, já reconhecia que seria filho de Deus. E a gente consegue enxergar o agir de Deus, né? Na nossa vida da mesma forma, a gente ora, coloca as coisas na mão de Deus, e Deus, ele vai respondendo do jeito dele, da forma dele, no tempo dele, mas ele não nos deixa confusos, de uma forma que uma hora Deus fala sim, outra hora Deus fala não. Quando Deus quer falar sim, ele fala sim e dá sim várias vezes. Quando ele quer falar não, ele dá não e fala não várias vezes, né?
mas também tem coisas que ele deixa aberto, né? É tanto sim quanto não e a gente decide, escolhe, mas a gente pode confiar, né, no plano de Deus. Quando é plano dele, ele vai até o fim, ele realmente. E eu acredito que essa saudação de Maria, de Isabel para Maria, animou muito o coração de Maria, né? Provavelmente foi a primeira pessoa que realmente acreditou no plano de Deus para Maria. Provavelmente foi Isabel, provavelmente Maria estava entristecida, cansada da viagem, de tudo que estava acontecendo com ela, talvez com medo, com insegurança. E Isabel falar essas palavras para ela, eu tenho plena certeza que alegrou muito o coração de Maria. E a gente vê isso na sequência da escritura, né? Quando Maria começa a exaltar a Deus, né? Ela fala: então minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Então ela reconhece que ela é uma serva de novo de Deus, né? Reconhece que é uma serva humilde e reconhece a grandeza de Deus, né? E ela exclama que a alma dela, o espírito dela engrandece ao Senhor, né? Então ela está num estado de júbilo, um estado de louvor a Deus, né? E ela reconhece que a alegria dela não está nas coisas, nos problemas, nas situações, em qualquer outra coisa. Ela reconhece que a alegria dela está ali alicerçada em Deus, né? Independente dos problemas, do que as pessoas dizem ou deixam de dizer, ela consegue ali, do relacionamento dela com Deus, ter a alegria, né? Ter a satisfação, retirar ali com Deus a paz. E ela reconhece, né? De agora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, né? Que significa sortuda, feliz, agraciada, né? Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Então ela engrandece a Deus com humildade, engrandece a Deus da mesma forma como ela disse para o anjo: sou serva do Senhor. E ela, no louvor dela, ela mostra que é serva e mostra que Deus é grande, né? Como João Batista falou sobre Jesus, é necessário que ele cresça e eu diminua. E é bem nítido ver Maria se diminuindo e engrandecendo o nome de Deus, né? Então a gente pode ver como deve ser o nosso louvor a Deus, né? Dessa mesma forma, diminuindo a nós e engrandecendo o nome de Deus, engrandecendo as obras, o poder dele, o amor dele, a justiça dele. Aí ela começa a falar da convicção dela sobre Deus, né? Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Então, ela começa a dizer como Deus age, né? Humilhando os orgulhosos e exaltando os humildes, né? Parece que ela realmente traz para si, né? Ela se põe como humilde, ela se reconhece a humildade dela e vê que Deus reconheceu a humildade dela e exaltou, né? Ela reconhece: eu não sou nada, quem sou eu para ser Deus agir por meu intermédio, né? Então, o coração de Maria nos anima muito nessa humildade de reconhecer que aquilo que estava acontecendo não era porque ela era uma pessoa boa ou isso ou aquilo, mas era porque Deus quis. E quem devia ali receber toda a glória é Deus. Da mesma forma, na nossa vida, as coisas boas que a gente faz, a glória é para Deus, não é para nós. As coisas boas que fazemos é Deus agindo em nós, por nosso meio, nos usando. As coisas ruins que fazemos é do nosso coração, da nossa natureza humana mesmo. É culpa nossa. Mas as coisas boas, a glória é para Deus, porque o agir foi dele. Ele nos usou para abençoar, para fazer algo que glorifica o nome dele, né? E ela relembra a história de Israel, né? Isso é muito importante, né? Relembrar os feitos de Deus do passado, né? Relembrar como chegamos até aqui, o que Deus prometeu. Por isso que a gente está aqui, 2020, falando de um fato que aconteceu mais de 2020 anos atrás.
relembrando o que Deus fez, relembrando o agir de Deus, o poder de Deus, e isso nos fortalece, isso nos encoraja, isso nos anima, isso faz com que a gente realmente nosso coração se volte para Deus. Isso vai purificando, porque muitas vezes a gente lê um trecho como esse e o orgulho que está no nosso coração, ele vai se diluindo. A gente ouve um relato desse de Isabel falando para Maria, encorajando, animando. O nosso coração se anima, né? E também nos anima a animar as outras pessoas, né? E isso é importante a gente estudar a Bíblia todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, que ela vai realmente sempre nos alimentando espiritualmente, nos fortalecendo a caminhar com Deus, né? Então, muito dessa reflexão mesmo é a gente continuar entregando a nossa vida diante de Deus como servos, como pessoas que buscam agradar a Ele, né? Entendendo e ouvindo o agir, ouvindo o Espírito Santo que sempre quer se comunicar conosco, que a gente possa ter um ouvido sensível, né, ao Espírito Santo que habita em nós e a gente possa agir por meio dele, né? Seja animando alguém, seja fazendo algo, em cada coisa a gente possa ser guiados pelo Espírito, né? Tudo isso para a glória de Deus, não para exaltar o nosso nome, não para o nosso nome ser conhecido, a nossa imagem, o nosso rosto, mas que o nome de Deus seja engrandecido, né? A nossa vida é para a glória de Deus, né? E Maria ficou grávida, virgem, para nascer Jesus, para a glória de Deus. Jesus nasceu para a glória de Deus. Jesus morreu para a glória de Deus. Hoje estamos aqui para a glória de Deus, né? E que a nossa vida realmente tenha essa direção, glorificar o nome de Deus, e que a gente diminua, que o nosso nome nem apareça, mas que o nome de Deus seja sempre presente e em destaque, em caixa alta lá. Foi Deus que fez. Amém? Que toda a glória seja dada a Deus.